olha, gente, apesar dele ser o acompanhamento mais importante durante a gestação, o pré-natal ainda é ignorado por muitas mulheres. Mas é através dele que o desenvolvimento do bebê e a saúde da mãe são garantidos com segurança. Para falar um pouquinho mais sobre isso, já estou aqui com o doutor Belarmino José da Silva. Olá, doutor, mais uma vez, bem-vindo aqui. Boa tarde a todos que nos assistem, prestigiam, né? Para fazer desse bate-papo algo produtivo para todos. Porque a gente até, vamos sentar, doutor, a gente sempre abre o telefone, o pessoal de casa pode participar. É o objetivo aqui do nosso programa, né? E assim, doutor, o pré-natal, conforme eu já comentei agora no início, realmente muitas mulheres acabam meio que deixando de lado. Ou assim, talvez nem deixando totalmente de lado, mas acabam deixando para a última hora. Não fazem um acompanhamento desde que sabem que estão grávidas. Mas assim, ali pro finalzinho da gravidez, tá errado isso, né, doutor? O ideal é assim, Suzana, uma vez a mulher sabendo que está grávida, ela já tendo o ginecologista dela, que nesse momento passa a ser o obstetra, vai começar a acompanhar a partir do momento que atrasa a menstruação, pelo menos 10 dias ou uma semana depois. É interessante que a mulher faça um exame no sangue ou um exame, sempre no sangue, desculpa, porque muitas chegam no consultório que fizeram teste de farmácia. Nada contra, mas nem sempre eles são fidedignos, nem sempre eles vão dar o resultado esperado. Às vezes pode dar falso negativo ou falso positivo, e a mulher não procura um profissional, acaba tomando algum medicamento ou tendo alguma conduta que não é mais adequada para uma gravidez. E o ideal da frequência de consultas no pré-natal seria o seguinte: do 1º ao 7º mês, uma vez ao mês, quando não é uma gravidez de alto risco. Porque gravidez de alto risco pode requerer uma consulta semanal, uma consulta quinzenal, não dá para guardar um mês, é muito tempo. Difere, né? Aí difere. Mas vamos falar do Mas normal. numa convencional uma consulta a cada 30 dias até o 7º mês. No 8º mês, ela passa a ser quinzenal e no 9º, semanal. Por quê? Porque é ali que se consegue avaliar se o bebê está encaixando, se o pulmão está madurinho, o bem-estar da mãe. Você já vai preparando-a para o momento, o grande finale, que é o nascimento do bebê. Só que assim, né, doutor, acontece como eu falei agora, muitas mulheres acabam deixando só para o final ou só nem fazendo até, né? É lamentável, porque o mais importante é a forma como se tem cientificamente de se preparar a mãe e o bebê para um momento importante, que é o nascimento. Então, é durante o pré-natal que a gente previne doenças, previne ou então alerta o casal sobre malformações fetais que podem ocorrer. É o momento em que a mulher tem que se sentir muito bem amparada, porque é o momento que oscilam muito as emoções. Então, tem o lado profissional, o médico, tem o parceiro ou a família como um todo. Muitas vezes, não necessariamente a mulher tem que ter um parceiro, né? Mas tendo, é importante ter uma equipe que dê uma retaguarda para a mulher ficar segura. E o pré-natal, ele entra nesse contexto. É uma forma de melhorar a qualidade da criança que está sendo gerada. E o que se faz no pré-natal? Porque a gente sempre cita que durante o pré-natal, pré-natal. Pré-natal, então, são as consultas. As pessoas ainda têm dúvidas, né? Sempre. E são muito recorrentes as mesmas dúvidas. E é normal, eventualmente, para você, na sua profissão, muitas vezes você tem que fazer as mesmas perguntas muitas vezes, e nós ouvimos as mesmas perguntas também muitas vezes. Claro. E por profissionalismo, isso é comum para qualquer um que está aí nos assistindo na sua determinada profissão. Quando foi colocado sobre o pré-natal, poxa, mas já falamos sobre o pré-natal. Mas nunca é demais, porque sempre tem alguém que acabou de engravidar, né, nesse momento, alguém que tem alguma dúvida de algo que nós possamos colocar aqui. Então é salutar sempre poder desatar alguns nós, esclarecer, nunca é demais. E no pré-natal a gente começa já, a partir do momento que deu positivo o teste sanguíneo, a fazer o acompanhamento e ver se a mãe está com saúde, se ela não apresenta um grau de anemia, para fazer uma correção, porque o bebê vai requerer bastante oxigênio, bastante hemoglobina pura para poder se desenvolver bem. Então, se pede o grupo sanguíneo, se faz, se tem diabetes ou não, toxoplasmose, rubéola. O ideal é que cada garota adolescente já receba a vacina, ou então, enquanto criança, anti-rubéola, para não ter o risco de desencadear durante a gravidez. O de toxoplasmose, que futuramente eu acho que vai vir um infecto aqui conversar especificamente sobre isso. Doenças sexualmente transmissíveis, o teste do HIV também é pedido no pré-natal, de hepatite,
Porque mesmo a hepatite mais simples, que é o caso da hepatite A, perfeito, conforme que é viral, né? Exatamente, a gente até já uma vez falou, muitas pessoas têm essa hepatite e nem sabem que tem, mas essa pode interferir na saúde do bebê. Pode, e da mãe, né? E da mãe, porque aonde há o vírus, seja da hepatite, seja qualquer outro, ele vai meio que, aspas, sujar a placenta. Eu vou aproveitar, novamente, abusando aí da boa vontade do Caio, se você puder mostrar aqui, é que o feto, Susan, aqui está o embrião, na verdade. Embrião até 12 semanas e feto depois disso. Então, aqui é a placenta e o embrião, ele se alimenta pelo cordão umbilical. Então, aqui está o embriãozinho, 2 meses. Todo o sangue que chega, ele tem que passar por esse filtro aqui, ó. E esse filtro, se ele tiver sujo por algum ingrediente, algum aditivo, tipo álcool, nicotina, gordura, má alimentação, o feto não vai se desenvolver. Por quê? Porque o cordão umbilical é um filtro. Tá? Obrigado, Caio. E esse filtro, tem mulheres que associam um ganho de peso, 20 quilos, ou então ter desejo por sorvete à meia-noite, vai numa sorveteria e come tudo porque é normal. Não. A dieta ideal é aquela que supre as necessidades do feto e da mãe. Então, não precisa comer em dobro? Não precisa comer em dobro, comer a cada 3 horas, principalmente frutas, verduras, legumes, cereais, sopas e sucos. Pode ser usado o adoçante não é cancerígeno, não faz mal na gravidez, não vai dar malformação fetal. O ideal é o adoçante de estévia, que é um produto também dos adoçantes, entre todos, o ciclamato sódico também pode ser usado, mas o de estévia é o mais indicado nesse caso. Tem algum alimento que deve ser evitado, doutor? Os alimentos, assim, que são muito, Susan, tipo o repolho, eles produzem muitos gases, porque o feto está sendo gerado num ambiente, num compartimento, digamos assim. Então, o intestino, ele tem em torno de 12 a 14 metros, sendo 6 do intestino delgado e 7 do grosso. Obrigado. E aí, esse conjunto, se tiver uma alimentação muito forte ou algo que fermente muito, vai disputar espaço com o útero, podendo levar a contrações precoces, indisposição na mãe. Nossa, isso só por causa de um alimento? Sim, vamos supor um chucrute, né? Na região de chucrute, eventualmente, nada contra o chucrute, mas em excesso ele pode dar um mal-estar. Ou algum condimento a mais, uma cebola, comida muito condimentada, pimenta. E assim, doutor, qual é o erro mais frequente das mães quando estão grávidas que acabam cometendo até por falta de informação? Honestamente, muitas vezes a mãe esquece que ela já é mãe a partir do momento da fecundação e por falta talvez de advertência ou de conscientização, muitas vezes coloca uma vaidade sobre a gestação. Como por exemplo? Como por exemplo, pintura de cabelo, que não deve ser feita porque é considerado um inalante. Mas aí tem gente que diz que a pintura de cabelo já não é mais feita desde a raiz. Aí eles dizem, eu atendo inclusive pacientes que são cabeleireiros, assim, mas algo bem fraquinho, não tem amônia, não tem não sei o que. Assim, você está vendo? Para não ter, não tem. Então, deixa como está. O couro cabeludo é uma região que é altamente absortiva. Muitas coisas vêm da própria poluição, por exemplo, em grandes centros, Susan, onde tem muita poluição, o próprio ar pode ser fonte de enfim, deixar um sangue adulterado, né? Nossa. O gás carbônico, por exemplo, tá aí, que é a poluição em si. Bom, mas tá, então a pintura de cabelo seria um erro frequente. Um erro frequente, a alimentação, a gula, digamos assim, né? Então, mulheres que não abrem mão de mudar a sua alimentação, excesso de massa e doce. Sou chocolate, curto uma pizza à noite, não vou deixar de comer o meu pão, meu macarrão, a maionese, o meu requeijão é light. Requeijão é concentrado, ele tem menos calorias, mas o feto não vai aproveitar aquilo tudo. Então tem que ser uma dieta bem balanceada, e isso passa pela vaidade, porque opostamente do que se pensa, né, que a gestante ela deva e possa ingerir tudo, ela tem que ser bem seletiva para não desencadear uma diabetes gestacional e muito menos uma pré-eclâmpsia.
Porque é uma hipertensão durante a gravidez. Uma comida muito salgada, por exemplo, pode desencadear, não que ela vá ficar hipertensa sempre, mas pode ocasionar uma hipertensão. Remedinhos que as mulheres tomam normalmente, dor de cabeça, continuei tomando meu anticoncepcional e não descobri que eu estava grávida ainda. Tá, os medicamentos permitidos durante o pré-natal, para dor, somente o paracetamol é o único, Suzana. Outros, ácido acetil salicílico e afins, não podem ser tomados. Tá, mas se a mulher estiver tomando e não souber que está grávida, pode abortar? Isso eu lhe coloquei aqui uma ocasião, que quando é feito sem saber, não tem problema. Mas que quando a mulher faz propositadamente, ela vai ter o ônus disso. Né? Isso é verdade. Tá aí um histórico recente que você me lembrou no programa até, de um cidadão aí que tentou impor para uma mulher interromper uma gravidez, uma história pública nacional aí, e a criança está aí, está muito bem. Por quê? Porque a mãe queria o filho com ela. Então foi tentado, mas não foi conseguido. Mas a partir do momento que sabe, só pode o paracetamol para dor, o polivitamínico indicado pelo obstetra que acompanha a mãe, que ele vai indicar todo mês uma coisa, uma coisa assim que aí já sei para meus colegas que eu vejo. Tem colega que às vezes coloca só sulfato ferroso, do primeiro ao último mês. O bebê, cada mês que passa, mudam as necessidades. Então, no começo da gestação, o feto está desenvolvendo o sistema neurológico. Tem que ser uma vitamina à base do ácido fólico, que a mãe, teoricamente, já vinha mantendo antes e ela deve manter até o primeiro mês. Porque o ácido fólico já deve ser tomado 6 meses antes. Exatamente. Certo? Isso já aí, sei certíssimo. Isso. Já aprendi na minha aulinha com o doutor Belarmino. E aí, Suzana, depois, a cada mês que vai passando, vai desenvolvendo a parte muscular, a parte óssea, as cartilagens. Então, para cada mês, vão mudando as vitaminas. Às vezes acontece a consulta, por alguma razão, ser antecipado, atrasado, termina a vitamina e a mãe, por conta própria, toma uma outra vitamina. O ideal é que o obstetra que acompanha a gestante indique qual é a vitamina para aquele mês. Tá, vamos fazer um breve resumo então. Primeiro mês está se formando então a parte neurológica. Até o terceiro mês. Até o terceiro mês, que seria o ácido fólico, seria o ideal para justamente incentivar, ou seja, melhorar ainda mais. Primeiro mês o ácido fólico, o segundo ácido fólico mais vitamina B6, B12, zinco, e a partir dali para frente produtos específicos de acordo com cada mês. São polivitamínicos que existem no mercado, adequados para cada mês da gestação. O tanto que a mulher pode engordar, qual é a quantidade? O ideal são 12 quilos. 12 quilos. A gente considera assim, um feto, o ideal, não é normal, pessoal. O ideal é aquilo que não vai complicar. Um feto em torno de 3,5 kg. O líquido amniótico no todo, ele costuma dar 500 ml, já dão 4 quilos. A placenta tem em torno de 1 quilo, mais o líquido e o restante que a mulher ganha durante a gestação, somam no total o ideal 12 quilos. E até para ela voltar ao normal. Mulher que ganha muito peso não significa que ela vai ter um filho grande e forte. Significa que ela ganhou muito peso. Ela pode ter estrias, que é uma rasgadura da pele, que é uma preocupação toda gestante, tem que passar bastante hidratante e tal, mas se ela tiver um ganho de peso muito súbito, isso pode comprometer. Perfeito. Doutor, ultrassonografia já se começa a fazer logo no primeiro mês da gravidez? Sim. Primeiramente para saber se o bebê está dentro do útero, não é uma gravidez que esteja nas trompas, que muitas vezes o bebê não chega até o útero, está a gravidez tubária, aí nesse caso uma gravidez inviável. E para poder quantificar quantas semanas, que no nosso caso a gente não tem por hábito no meio científico falar em meses, a gente fala mais por semanas. Por exemplo, o número de semanas ideal para o bebê estar pronto são 40 semanas. Mas a partir de 37 o bebê já não é mais prematuro. E aí o primeiro ultrassom serve para a gente quantificar de quantas semanas a mãe está, situar ela naquela situação e expor para o casal, que é bom que o pai sempre vá junto também no pré-natal. Ele pode assistir o parto também, né? Pode assistir, estar presente, fotografar, filmar, ou se ele só quiser ficar do lado da mãe, não tem nenhum problema, que tem pessoas nos hospitais aqui da região que fazem, fotografam, ou filmam, enfim, aí vai do critério. Mas é importante que o pai esteja presente, ou quando o pai não puder ir, a mãe ou uma irmã, alguém para poder absorver, que a consulta é muito concentrada e muitas vezes algumas informações acabam se perdendo, não são assimiladas. Tanto é que existem os cursos de gestação para gestantes
nos 3 hospitais da cidade e também em cooperativas médicas. Em Gaspar tem também? Tem também, no Vale todo aqui tem cursos. É muito interessante que o casal faça, porque durante o curso tem aula com anestesiologista, palestra com nutricionista, pediatra, berçarista, é feito um tour dentro do hospital, vai-se até o berçário, se vai até a sala onde a mãe vai ganhar o bebê. Então o casal já fica familiarizado com aquilo ali, porque no dia do chegou, o que eu faço agora? Não sabe onde é que é o elevador, não sabe qual porta, se for de madrugada, do hospital que está aberta, qual é o andar que fica a maternidade, bate um desespero e assim já estão familiarizados. Já são passadas. Então, e os cursos aqui são muito bons, os colegas fazem assim, são lapidados mesmo, a intenção é de esclarecer e eles conseguem fazer isso, e a gente vê que as mães que fazem os cursos, elas chegam muito mais seguras para terem seus filhos. Mas é muito bacana. Pela informação que é passada. E muitas vezes, de quem está assistindo, Suzana, a dúvida de um casal ou de uma mãe é a dúvida de vários. Então ali é meio que uma terapia de grupo. Legal, a gente já tem ligação. Alô, quem fala? Oi, é a Priscila. Oi, Priscila, seja bem-vinda. Você fala de onde? Eu falo do bairro Valparaíso. Aqui de Blumenau? Sim. Muito bem. Priscila, qual a sua dúvida? Eu queria saber, eu sou uma gestante de 7 semanas, e eu queria saber com quantas semanas a gente dá para ver o sexo do bebê pela ultrassom. Pergunta frequente. Obrigado, Priscila. Boa tarde. É o seguinte, depende muito... Bom, geralmente dá para ver a partir de 3 meses. 3 meses e meio, que equivalem a 14 semanas. Dá para ver. Agora, vai depender muito, Priscila, da posição que tiver o feto. Que tem bebê que realmente, naquele momento da consulta, ele se esconde. Ele não quer ser visto. Ou ele está de ladinho, ele está sentado, você fica 5, 10, 15, 20, 30 minutos ali e não dá para ver. Então, aí você tem que dizer assim, vamos deixar para a próxima. Porque entre, Suzana, falar um menino ou uma menina e a mãe passar a cuidar desse feto, não é bacana. Na dúvida, a gente é orientado a não comentar. Às vezes diz assim, mas qual é a sugestão? Não existe sugestão. Ou mostra... Ou é ou não é. Ou é ou não é. Mas a sugestão não, porque complica o meio de campo. Doutor, tem como conciliar a data do parto entre o que a mãe e o próprio obstetra determinam? Tem como conciliar. A gente se baseia pelo ultrassom e pela data da última menstruação. É feita uma continha assim. Hoje é 22 de setembro de 2010. Uma boa data para fazer a conta. Então, a gente soma mais 14 dias, 2 semanas, que é o tempo que leva o óvulo para sair lá da trompa, para chegar o útero poder se preparar. A fecundação já existiu antes. Mas para se localizar dentro do útero, requer um tempinho para o útero poder se preparar. Então, nessa conta, daria mais ou menos lá por 22, aí muda o mês para junho de 2011. Aí dão as 40 semanas. Como a gente coloca esses 14 dias a mais, ou 7 muitas vezes, a maior parte coloca 7 até, nunca fecha com a conta da mãe, porque a mãe às vezes associa a data da fecundação com algum evento, ou um aniversário, casamento, ou onde houve um remake, uma nova lua de mel, alguma coisa assim. Não foi naquela ocasião, porque depois ele viajou, etc e tal. E na verdade, o feto foi para o útero um pouquinho depois. Então pode haver uma discordância ali na data entre do obstetra e da mãe. Às vezes a mãe diz, olha, meu filho já está de termo, já está na época. Ou então, bom, vai valer o ultrassom e se vai pelo bom senso, pelo tamanho, pelas medidas, né? Perfeito. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, aqui é a Daniela. Quem? A Daniela de Brusque. Daniela de Brusque, legal. Daniela, peço para você baixar um pouquinho o volume aí da sua televisão. Pronto? Pronto. Vamos lá, Daniela. Pode fazer uma pergunta pro doutor aí, que é o seguinte, eu tô grávida de 8 meses. Isso, vamos supor assim, eu tô na balada e eu quero tomar uma cerveja. Faz mal o bebê tomar uma cerveja? Como é que é? Uma cervejinha só? Isso. E aí, doutor? Só uma cervejinha. Daniela, boa tarde, Brusque, né? Conexão Brusque aí com a Rita Guedes. Rúbia Guedes. Rúbia. A nossa mulher gato. Rúbia, aos domingos, 10 da manhã. Então, Daniela, é o seguinte, ó.
álcool, fumo, tudo que a mãe ingere passa para o bebê. E tem até um mito assim, que cerveja preta é bem-vinda, não faz mal. Faz mal, sim. Porque o bebê, uma vez passando, ele não tem ainda uma familiaridade com o álcool, Suzana. E se a mãe ingere álcool, eventualmente o bebê pode se enrolar no cordão umbilical e trazer algumas consequências. Porque o bebê já tem o sistema nervoso. Nada, absolutamente nada álcool, de álcool. Zero. A não ser álcools embutidos. Por exemplo, uma salada com vinagre de álcool já tem álcool. Uma trufa, um bombom, já tem álcool. Às vezes aquele pudim de domingo, o sagu com vinho. Pode? Pode, porque aí está diluído. Tá. Então, pequenas coisas pode. Agora, assim, botar propositadamente, o álcool ele já vem embutido em muitos setores. Até em frios de supermercados, você já deve ter observado, esses frios que a gente compra tem um líquidozinho ao redor. Também tem álcool ali dentro que é um conservante. As conservas que os familiares às vezes servem e tal, tem vinagre de álcool dentro. Então, é uma quantidade mínima. Pode, mas deixa para essa situação. Os cardiologistas colocam muito uma tacinha de vinho, que é bom, é saudável e tal. Mas isso é bacana para a mulher que não esteja grávida, porque até prova o contrário, qualquer medicamento, o álcool vai estar disputando com as vitaminas que ela está tomando para o filho e não vai trazer muito valor durante a gestação. Então, Daniela, nem a cervejinha da balada, tá? Não, nada, deixa para depois da gravidez, depois de terminar a amamentação. Vai valer a pena, viu, Suzana? Depois ela põe o bebê no colo, né? Na festa, a Fenarreco, vamos assistir o desfile e tal, e depois, com o bebê no colo, ela toma um chopezinho dela. Aí tá valendo, muito bem. Gente, o doutor Bellarmino estava me falando aqui no intervalo, eu achei bem interessante, que ele disse que normalmente as mulheres, quando ganham bebês, levam para a maternidade malas e malas de enxoval. Fazer mudança. Não precisa disso, essa mudança zero, né? Muitas vezes a gente está passando pelo corredor do hospital e vê o pai, o cunhado, o irmão, o tio, com as malas sobre os ombros e fazendo mudança. E essas malas, às vezes, até atrapalham a circulação do que está no hospital. Então, existe um enxovalzinho básico para você, mãe, que está em casa e nos assistindo, que quiser levar para a maternidade, precisa, apesar que a maternidade tem tudo, mas para usar os utensílios do próprio bebê, o enxoval do bebê, o básico seria 2 tip-tops, fraldas descartáveis para o bebê, fraldas daquelas grandes ou geriátricas, como a gente fala, para a mãe, porque após um parto normal ou uma cesariana há um sangramento, uma manta para o bebê, os pertences pessoais da mãe, e o que faltar, o pai vai em casa e pega depois. Mais do que isso? Mais do que isso, porque tem, assim, tem hospitais, inclusive no qual eu atuo, e isso não é uma crítica, é uma observação só, que tem cotonete para o bebê, algodãozinho para higiene, isso tudo já tem no berçário. Eu me questiono um pouco de levar tanta coisa, sendo parto um dia, cesariana são 2, deixa em casa, leva o essencial. E aí, quando chega em casa, o quartinho do bebê está lá, aí a mãe começa a utilizar os demais. Aí tá tudo pronto. A gente estava falando no bloco anterior sobre a vaidade. Mulheres, claro, né? Principalmente, tem muitas dessas que acabam engravidando e aí querem fazer atividade física. Ou mesmo aquelas que já estavam fazendo atividade física, doutor. Pode fazer? Eu vejo assim, Suzana, a vaidade é bacana e nada melhor do que uma mulher bem cuidada, né? O homem também, a gente tem que se cuidar, não só por estética, mas sim por saúde. E a hidroginástica ou a natação, que são na água, não tem impacto. Então não vai ter atrito com o bebê, a gravidez vai ocorrer de uma maneira... Musculação não? Não, porque pode haver uma ruptura de bolsa, pode haver um descolamento de placenta, pode haver hemorragia abdominal, nem pensar. Tudo aquilo que for tração, tiver que se abaixar para pegar, tracionar ou erguer muito alto, deve evitar. Tá. Até o 3º mês, nenhuma atividade física. Atividade física é trabalhar, os afazeres da casa, coisas normais. Mas, e a partir do 3º mês, então, hidro ou natação. Perfeito. Mais uma ligação. Alô, quem fala? É a Rosana. Alô? Rosana. Oi, Rosana, você fala de onde? Eu falo de Blumenau, mas eu tenho 2 perguntinhas rapidinho para fazer pro doutor Bellarmino. Vambora. Vambora, Rosana. A mulher que tem pressão alta, ela ganha parto normal ou cesariana? E tem outra, eu tô grávida de 7 semanas, daí eu fiz o primeiro exame de sangue e deu negativo. Mas daí na hora que eu fui fazer a ultrassom deu positivo. Por que isso aconteceu? Boa tarde, Rosana. Rosana, obrigado, Rosana. É o seguinte, primeiro, o exame de sangue, às vezes, aonde tem o ser humano pode haver equívocos.
esse exame pode ter sido trocado. Isso pode acontecer em qualquer laboratório, não é um erro, às vezes sobrecarga, alguma coisa do tipo. O ultrassom é mais fidedigno porque ele pega numa situação bem inicial. E a outra dúvida dela foi... Com relação à pressão alta. A pressão alta, ela é hipertensa. É só acompanhar com Daniela, com um cardiologista. Rosana, essa hipertensão, ela sendo compensada com medicamentos, não vai trazer nenhum problema. Mas ela perguntou se é parto normal ou cesariana? Pode ser os dois, não vai mudar porque nós comentamos aqui sobre pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia, a mulher um dia está com a pressão normal, é hipertensão desenvolvida, até podemos conversar um dia sobre isso. Durante a gravidez, é medido um dia, no dia seguinte a mulher está hipertensa. Agora, a Rosana já é hipertensa previamente, ela não é por causa da gravidez que ela está hipertensa. Então, é só continuar tomando os remédios que o cardiologista dela está prescrevendo, fazendo pré-natal, e ela tem condições de ter os dois partos. Na pré-eclâmpsia tem que ser cesariana, Suzana, porque é algo de urgência. Subiu, ontem estava bem, e hoje a mulher chega com 20 por 12. E tem que interromper. Aí tem que interromper. Doutora, a gente está com o tempo curtinho. Já estamos no vermelho, né? Mas só rapidamente, com relação a varizes, manchas de pele, e como lidar com o desejo também. Então, o desejo é algo que tem que ser muito bem ponderado, porque, na verdade, é mais um capricho, digamos assim. Não há nada que o bebê precise além de uma dieta balanceada. Varizes, quanto menos sal, quanto menos retenção de líquido, melhor. Atividade física ajuda bastante. Salto, preferencialmente saltos baixos, para não acentuar. Manchas de pele, protetor solar, a pele absorve bem e protege, não é carcinogênico e não dá má formação fetal. Estando grávida, protetor solar fator 30. Tá aí, perfeito. Gente, passando os contatos então do nosso Dr. Belarmino José da Silva, é o 3326-0102. Mais uma vez, show de bola, sempre. Muito obrigada aí pela presença, por esse excelente quadro aqui, sempre no nosso Por Mais. Uma fã, já dá até uma certa ansiedade, porque são muitas informações, onde, pessoal, às vezes vocês podem dizer, de novo pré-natal, estão comentando sobre isso, é que nós não conseguimos em 2 blocos, às vezes, por Jamais, tudo, né? E assim, o pessoal de casa, mas eu tentei ligar, eu não consegui. Calma, na próxima, não quarta-feira agora, na outra, novamente o Dr. Belarmino vai estar aqui. Estamos juntos aí, sempre, e obrigado para todos aí que estão participando conosco, aí, né? Perfeito.